Bem, pessoal, professor Guilherme, começando agora a correção da segunda semana em relação ao PET 7. E esse PET, pessoal, ele vai trazer o conceito de volume, tá bom? Dentro dos seus conteúdos, o conceito de volume e de unidades de medida de volume, além de problemas relacionados a esse importante tema, tá? Lembrando que volume, pessoal, tá ligado à medida não de uma superfície, mas de um espaço, né? Nós temos o conceito de área para medir a capacidade de uma superfície e o conceito de volume para medir o conceito de espaço. Imagina o seguinte, ó. Observa essa pequena caixinha que eu tenho aqui, que eu guardo meus lápis. Concorda que aqui dentro ela comporta uma determinada quantidade de água. Concorda comigo? Ah, claro que tá furado. Se eu colocar água aqui, ela vai vazar. Mas imagine que ela fosse fechada em todos os lados e eu pudesse inserir água aqui dentro. Então, essa caixinha teria, né, ao final aqui, né, ao total que eu poderia encher, uma determinada capacidade para suportar a água dentro dela. Então, essa capacidade a gente mede e através do volume, beleza? Então, vamos aos problemas e entender aí como esse conceito vai ser cobrado de nós. Então, o veículo popular de motor 1.0 pode percorrer até 13 quilômetros com 1 metro cúbico de gás natural veicular. Antes de ser menos poluente, esse combustível possui a melhor relação entre custo e benefício para o consumidor. Isso quer dizer, a relação de custo e benefício é o seguinte, que entre os possíveis combustíveis, igual o etanol, a gasolina e também o gás natural, né, o que percorre uma distância maior pela menor quantidade de combustível é usando o gás natural. Para realizar uma viagem de 1.560 km, o volume de gás veicular consumido é de... Então, a gente precisa descobrir esse conceito. Então, ele dá uma primeira informação que é o seguinte. Ele pode percorrer 13 quilômetros com apenas 1 metro cúbico de gás natural. Concorda comigo? Então, pessoal, olha que interessante, com 1 metro cúbico de gás natural, ele consegue viajar 13 quilômetros. Aí você fala, Guilherme, o que seria 1 metro cúbico? Pessoal, 1 metro cúbico, pensa que é o volume de uma caixa, tá bom? De dimensões. Vou desenhar uma caixa aqui para exemplificar. Fazendo aqui as especificações. 1 metro cúbico é o volume, ou seja, a capacidade, o quanto você pode encher aqui dentro, é a capacidade de um cubo de 1 metro de altura, 1 metro de largura e 1 metro de comprimento. Isso, né, o volume de um sólido como esse é de exatamente 1 metro cúbico. E aí, pessoal, olha só que interessante. O metro cúbico, além de ser uma unidade medida, existem outras. Por exemplo, o metro cúbico, você tem o decímetro cúbico, você tem o centímetro cúbico e você pode medir volume a partir do milímetro cúbico. Guilherme, essa aqui eu não conheço. O que é um decímetro cúbico? Essa daqui é a mais conhecida de vocês. Sabe o que é isso? Um decímetro cúbico é equivalente a 1 litro. Certo? Mas como assim, Guilherme? Como é que seria um decímetro cúbico analisando por uma caixinha como essa? Um decímetro cúbico equivale a uma caixinha do seguinte, com as seguintes dimensões. Vou desenhar aqui para vocês. Um decímetro cúbico equivale a uma caixinha de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, certo? Ah, Guilherme, quer dizer que o volume de água que eu posso colocar numa caixinha de 10 por 10 por 10 centímetros equivale a 1 litro? Isso mesmo, pessoal. Essa é uma unidade de medida de volume que foi criada por nós justamente para se tornar uma medida convencional, né? A maioria dos recipientes que nós temos hoje são medidos a partir do litro, né? Então,
nós temos metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e milímetros cúbicos para poder medir volume. O decímetro cúbico, lembrando, equivale ao litro, tá? Um decímetro cúbico equivale a 1 litro. E a relação entre essas unidades de medida é o seguinte: toda vez que você quer converter de uma grandeza para alguma que está à direita, você deve ir multiplicando por 1000. A cada salto você multiplica por 1000, certo? E se você está numa grandeza e quer fazer uma conversão para uma unidade de medida que está à esquerda, tá bom? Então, em vez de multiplicar, nós vamos dividir por 1000. Certo? Vamos ver como é que vai ficar isso na prática, certo? Então, ele falou que, vamos voltar lá, né? A partir dessa aula introdutória, ele falou que a cada 13 km eu vou usar 1 metro cúbico. Então, 13 km, eu estou usando automaticamente 1 metro cúbico. Eu preciso percorrer, que ele falou 1000, deixa eu confirmar ali, 1560 km. 1560 km. Ora, quantos metros cúbicos eu vou gastar? Essa é a nossa pergunta, né? Quantos metros cúbicos nós vamos gastar, né? Tô colocando X porque a gente não sabe. Então, se eu dividir 1560 por 13, a cada um grupo de 13 eu tenho 1 metro cúbico. Então, eu vou fazer a divisão 1560 dividido por 13 para saber o resultado disso equivale a quantos metros cúbicos eu vou precisar, ok? Para agilizar, pessoal, eu já fiz essas divisões, beleza? Para ela não ficar muito grande. Então, se eu pegar 1560 e dividir por 13, vai dar 120. Então, eu necessito de 120 metros cúbicos desse gás, certo? Mas esses 120 metros cúbicos equivale a quanto? Aí tá vindo as unidades de medida. Então, preciso saber quantos 120 metros cúbicos representa em alguma dessas unidades de medida. Perceba que a resposta não está em metros cúbicos, está em uma outra unidade de medida. Então, eu vou usar esse conceito para me ajudar. Vamos lá. Ora, se eu estou em metros cúbicos, vamos supor que eu fosse passar isso para decímetros cúbicos. Se eu passasse, eu ia pegar o que eu tenho em metro cúbico e multiplicar por 1000. Só que lá nas alternativas, eu não tenho decímetro cúbico. Concorda comigo? Eu não tenho essa opção. Então, eu vou utilizar outra unidade de medida, as que eu conheço aqui. Vamos tentar para centímetro? Se eu fosse converter metro cúbico para centímetro cúbico, eu multiplicava por 1000 e depois multiplicava por 1000 novamente. Então, se eu pegar o 120 e multiplicar por 1000, vai dar 120.000. Isso significa que, na verdade, pessoal, agora eu atentei, esse dm aqui, ó, equivale a decímetro, tá? É duas formas diferentes de escrever decímetro. Então, basicamente, a gente pode sim converter esses metros cúbicos em decímetros cúbicos. Como eu faço a conversão? Eu estou aqui, eu tenho 120 metros cúbicos e quero passar para decímetros cúbicos. Multiplico por 1000. Então, se eu pegar esse 120 aqui, tá? 120 e multiplicar por 1000, isso equivale a 120.000. 120.000 o quê? Decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que dc, tá bom? Eu já vi dc, dm não é tão comum. Então, alternativa C, beleza? Então, 2. Geraldo combinou com o Marcelo que a cada metro cúbico de madeira que ele cortasse ganharia R$50. Se Marcelo cortou 20, ó, o que tá escrito aqui? 20 milhões, beleza? Ó, são 6 zeros aqui, certo? 20 milhões de centímetros cúbicos. Quanto ele recebeu? Ora, primeira coisa, eu tenho que saber quanto 20 milhões de centímetros cúbicos representa em metro cúbico. Mas como eu vou fazer isso, Guilherme? Vamos lá. Olha como não é difícil. Eu tenho 20 milhões de centímetros cúbicos. E eu quero converter isso para metros cúbicos. Se eu tenho centímetros cúbicos e estou aqui, eu preciso dar 2 saltos para a esquerda.
cada salto, ó, se eu dar um salto eu caio aqui, se eu der outro salto eu caio em metro cúbico, que é onde eu quero. A cada salto eu divido por 1000. Então eu vou dividir esse número por 1000 e depois eu vou dividir por 1000 novamente. Então, se eu pegar o 20 milhões e dividir por 1000, isso equivale a cortar 3 zeros. Quando eu faço isso, ó, esses 3 zeros, ó, vão cancelar, então vai dar apenas 20 mil, certo? Agora eu vou pegar esses 20 mil e vou dividir novamente por 1000. Afinal, tem que dividir 2 vezes. E dividindo por 1000 equivale a cancelar esses zeros, vai dar 20. Esse resultado aqui, ó, tá em metros cúbicos. Só que ele ganha R$50 a cada 1 metro cúbico. Ele vai cortar, né, 20 metros cúbicos. Então, se 1 me dá 50, se eu cortar 20, eu vou ganhar o equivalente a 20 vezes 50. Concorda comigo? Então, galera, se a cada 50 reais que ele ganhar, ele vai cortar 1 metro cúbico, eu preciso saber quanto ele vai ganhar se ele cortar 20 metros cúbicos. Então, basta eu multiplicar, né? Se 1 me dá 50, 20 vai me dar o equivalente a 20 vezes 50. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 0. Coloco mais 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Então, vai dar um total de... o equivalente a R$1000, beleza? Então, isso aqui é o que ele vai ganhar com esse serviço. Se eu virar aqui, vamos lá. Nas alternativas, eu vou ter a opção aqui de R$1000, certo? Então, vamos para a próxima. Dona Lia tem um filtro de barro em sua cozinha e em uma manhã, quando foi beber água, percebeu que estava vazando. Para evitar o desperdício, resolveu esvaziá-lo e procurou por recipientes que fossem adequados para armazenar todo o conteúdo do filtro. Então, ele estava vazando, ela falou, ó, não vou desperdiçar essa água, eu vou guardar essa água, né, que já está filtrada, em outros recipientes. Então, Dona Lia encontrou as seguintes opções: 4 copos de 350 ml. Ela encontrou 2 garrafas de refrigerante de 2 decímetros cúbicos cada e 2 potes de 800 ml cada e 2 leiteiras de 1,5 litros. Beleza. Então ela tem 4 opções, né? Agora ela falou. São as opções: os copos, as 2 garrafas, os 2 potes ou as 2 leiteiras. Considerando que a capacidade do filtro é 4 litros e que ele está cheio, qual recipiente comportará todo o líquido do filtro? Então, vamos lá. A gente precisa saber qual é o recipiente que vai poder, né? É uma pergunta meio estranha que eles fizeram. Mas a questão é saber qual é o recipiente que vai comportar, né, toda a água de forma a não sobrar espaço. Ou seja, os potes que eu usar tem que ficar completamente cheios. Então pensa comigo, se eu usasse, ó, eu tenho 4 copos de 300 ml. 1 ml, pessoal, equivale, 1000 ml equivale a 1 litro. Concorda comigo? Se eu usasse os 4 copos de 300 ml, 4 vezes 300 daria 1.200 ml, que equivale a 1 litro e 200. Então não daria para comportar os 4 litros d'água com apenas esses 4 copos. Então essa opção, ó, os copos não dá, concorda comigo? Os copos, ó, não posso usar os copos. 2 garrafas de refrigerante de 2 decímetros cúbicos. Lembra que eu falei aquela informação inicial importantíssima? Que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Pera aí, então, se cada garrafa tem 2 decímetros cúbicos, isso aqui é a mesma coisa que 2 litros. Então eu tenho 2 garrafas, 2 litros cada uma, 2 vezes 2 dá exatamente 4 litros. Ou seja, eu vou poder fazer esse armazenamento através das garrafas. Nem precisa analisar as outras opções, certo? 4. Pessoal, aqui vocês podem perceber que eu anulei a questão 5 e a questão 8, tá bom? Que são questões um pouco chatas de ser feitas e não tem necessidade. Um chuveiro residencial típico consome 10 decímetros
decímetro tá ligado a litro, né? Não se esqueçam disso. Por minuto. Com o registro meio aberto. Joaquim tomou um banho que durou 5 minutos. A quantidade de água que Joaquim consumiu em litros desse banho é igual a... Então, olha só. 10 decímetros cúbicos equivale a 10 litros por minuto. Então, ele ficou exatamente 5 minutos. Se eu gasto 10 litros por minuto durante 5 minutos, basta eu fazer 10 vezes 5 para saber o total de litros que eu gastei. E 10 vezes 5 a gente sabe que é 50, né? Aqui, questão tranquila. Numa marmoraria, há 3 blocos de pedra com os volumes, né? Blocos de pedra são aqueles bloquinhos de sarjeta, já viram, pessoal? É um exemplo de bloco. Então, um tem volume 37 decímetros cúbicos, o outro 0,2 metros cúbicos e o outro 4.200 centímetros cúbicos. A ordem desses blocos, do maior para o menor, então a ordem decrescente, do maior para o menor. Galera, observa que eles estão em unidade de medida diferente. Então, é necessário que eu faça uma conversão, beleza? Então, para fazer a conversão, eu vou fazer o seguinte, ó. Como lá na tabela eu tenho metro cúbico, depois eu tenho decímetro cúbico e depois eu tenho centímetro cúbico, eu vou usar a unidade central, eu vou converter tudo para decímetro cúbico, certo? Então, esses 0,2 metros cúbicos, vamos lá, 0,2 metros cúbicos. Isso aqui é igual. Bom, se eu estou em metros cúbicos e quero passar para decímetros cúbicos, basta eu multiplicar por 1.000. Então, vou pegar o que eu tenho, que é 0,2, e multiplicar por 1.000. O resultado vai estar em decímetro cúbico, certo? E o resultado disso é igual ao seguinte. Vou fazer até uma divisória aqui, ó. É igual ao seguinte. Se eu pegar o 0,2 e multiplicar por 1.000, vocês vão perceber que vai dar 200. 200 o quê? 200 decímetros cúbicos. Beleza, pessoal? Sobre 10 dá 100, isso mesmo, 200. Agora, a outra, essa aqui eu já converti, né, metros cúbicos. Essa aqui já tem decímetro, então não vou mexer. E agora 4.200 centímetros. Então, 4.200 centímetros cúbicos equivale, ó, centímetro. Para eu chegar em decímetro, para cá eu multiplico, para cá eu divido. Então, eu vou pegar os 4.200 e dividir por 1.000. O resultado já vai estar em decímetro cúbico. Então, 4.000, se eu pegar 4.200 e dividir por 1.000, vai dar 4,2 decímetros. É DC, né? Vou colocar DC. Então, pessoal, os números que eu tenho são 37, eu tenho o 200 e eu tenho o 4,2. Do maior para o menor, primeiro vem o 200, depois o 37, depois o 4,2. O 200 está ligado a metro cúbico, então esse é o primeiro elemento. Depois o 37 está aqui ligado ao segundo elemento. E o terceiro é óbvio que é o terceiro bloco. Então a ordem é Y, X e Z. Y, X e Z. Item B. Beleza, pessoal? Então, e para finalizar, né, o 7, na chácara do Sr. Eustáquio há um tanque na forma de bloco retangular com 2 metros de comprimento, 1 metro de altura e 1,5 de largura. Então vamos desenhar esse bloco retangular, beleza? Esse bloco retangular é algo desse estilo aqui, ó. Quanto que ele fala que tem de altura? Perdão. 2 metros de comprimento, 1 metro de largura, 1,5 de... Tá. Vai ficar um pouco fora de dimensão, mas só pra gente entender a situação, beleza? Então, 2 metros aqui, 1 metro aqui e 1,5 metros aqui. Essas são as dimensões desse bloco. Então, vamos ver o que ele quer que eu faça. Sabendo que para calcular o volume do bloco, basta multiplicar as suas 3 dimensões e que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, que eu já tinha falado,
A capacidade em litros desse tanque é igual a... Então, pessoal, eu preciso calcular o volume em litros desse tanque. Só que primeiro eu vou calcular o volume em metros cúbicos, porque a unidade medida dos lados está em metro. Então eu sei que o que ele falou, o volume vai ser igual a multiplicação das três medidas, ou seja, 1 vezes 1,5 vezes 2. E isso equivale, pessoal, a 3 metros cúbicos, tá? Só que para fazer, eu preciso fazer a conversão disso para decímetros cúbicos, porque cada decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, pessoal, o que eu vou ser feito? Vamos lá, eu tenho 3 metros cúbicos e preciso converter isso para decímetro cúbico. Se eu usar aquela tabelinha que eu mostrei, eu tenho metros cúbicos, preciso vir para cá. Se eu dou um salto, eu multiplico por 1000. Então, vou pegar esses 3 que eu tenho e multiplicar por 1000. O resultado já vai estar em decímetro cúbico. No caso, 3 vezes 1000, 3.000 decímetros cúbicos, que equivale a 3.000 litros, né? Um decímetro cúbico equivale a 1 litro. Logo, o volume desse bloco equivale a 3.000 litros, certo, pessoal? Então a correção é isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição, basta me procurar. Um abraço.